Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa. Eu estou por trás da página Doutora Bio no Instagram, no YouTube, no Facebook. Sou bióloga, mestra e doutoranda em ciências. E hoje eu queria conversar com vocês sobre as diferenças, né, e o que levam essas diferenças, principalmente, entre criacionismo e ciência, né, e principalmente a relação do quanto o criacionismo pode interferir no exercício da ciência, tá? Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar claro aqui que não tem problema um cientista ter religião ou ter crença, tá? Não é isso que eu vou falar aqui. Um cientista religioso, ele ouve o que o seu líder religioso diz, ele lê o que o livro sagrado da sua religião diz, mas ele não leva aquilo ao pé da letra. Ele transcende aquilo que está sendo dito ou que foi escrito, entende? Ele leva aquilo como um sentido metafórico para a vida dele e agrega o que ele acha que tem que ser agregado para que ele se torne uma pessoa melhor para ele e para os outros, né? Para as pessoas que ele gosta. Já um cientista criacionista, ele não lê o que está escrito no livro sagrado da religião dele, por exemplo, e entende aquilo num sentido metafórico. Ele leva aquilo num sentido literal. E qual que é o problema disso, né? No caso do cristianismo, por exemplo, a Bíblia, se eu não me engano, ela diz que a Terra tem 2000 e poucos anos. E todo cientista sabe que a teoria da evolução é uma teoria muito bem fundamentada, muito bem testada, e ao contrário do que muitos dizem, teoria é algo muito bem fundamentado, tá, gente? Diferente de uma hipótese. Então, a teoria da evolução, junto com outras teorias que já foram muito bem testadas através de método científico, como a teoria da tectônica de placas, a teoria de datação fossilífera, todas elas juntas, elas mostram que a Terra é muito mais antiga do que isso. A Terra não tem só 2000 e poucos anos, ela tem cerca de 4,6 bilhões de anos, né? E muitos cientistas, ao longo de muitos anos, ao longo de muitos testes, uniram esforços para provar isso, né? E então, o cientista, quando ele lê aquilo no livro sagrado, ele sabe abstrair, né? Ele sabe que é algo que ele não pode levar para um sentido literal. Já um criacionista, não. Ele lê aquilo e ele entende aquilo como algo literal. Da mesma forma que a Bíblia diz, se eu não me engano, que a mulher veio da costela do homem, né? E a gente sabe, de acordo com a teoria da evolução, que não existe esse tipo de evolução no sentido de que um sexo, por exemplo, o sexo feminino, ele se originou a partir do masculino, né? Isso não acontece. E a gente sabe que a evolução ela acontece ao longo do tempo, ao longo de muito tempo, onde através de um processo complexo, né, de seleção, os organismos mais bem adaptados são selecionados, né? E o processo de formação de uma nova espécie demora muito tempo, inclusive ele não acontece dessa forma, não é o macho que através do macho surge uma fêmea e através de ou o contrário, enfim, não é dessa forma que acontece a evolução. Então, qual que é o problema disso, né? Os criacionistas, eles chegam num ponto de fanatismo tão grande que já a gente sabe, né, que há registros de cientistas formados, seja biólogos, seja físicos, seja, enfim, o que for, pessoas que trabalham com ciência, com pesquisa, com divulgação científica, que dizem que são verdades científicas, né, o fato de que a Terra tem 2000 e poucos anos, ou o fato de que a mulher veio da costela do homem, por exemplo, que o homem tirou a costela e a mulher criou, evoluiu, não sei, nasceu espontaneamente a partir de um pedaço de costela. E aí você acaba ferindo regras muito básicas, como qualquer profissão tem, né? A ciência também tem as suas regras. Quando você diz que é uma verdade científica, esses dois exemplos que eu citei aqui, da idade da Terra e da criação da mulher, do sexo feminino. E aí, como toda profissão, a ciência tem as suas regras. Basicamente, tudo para virar teoria, para virar algo muito bem fundamentado, tem que ser um processo, né, que vem sendo testado há muito tempo, que foi comprovado por outras pessoas que testaram aquilo também, que é replicável através do método científico, que tem uma série de etapas, né?
Então, para que um cientista conteste uma teoria ou alguma hipótese, né, que foi colocada em aberto, ele tem que vir com algo contrapondo aquilo ali que foi muito bem testado através de método científico e comprovado. E não simplesmente falar, olha, está escrito aqui nesse livro religioso, nada disso aqui foi testado, mas eu estou dizendo que isso aqui, nesse livro científico, é tão verdade quanto, ou mais verdade ainda, do que o que a ciência mostrou e comprovou. Isso um cientista não pode fazer. Uma coisa é ele ter suas crenças, ter a sua religião e deixar isso na vida pessoal dele. Outra completamente diferente é ele levar isso para a vida profissional, ensinar isso para outras pessoas, para alunos de ensino básico, ensino superior, o que for. Ensinar isso para colegas, né? E tentar passar isso para frente. Seria a mesma coisa, fazendo uma analogia aqui bem chula, tá? Mas seria a mesma coisa de um engenheiro que aprendeu durante a sua formação no ensino superior, numa pós, o que for, que as porcas, sabe aquelas pecinhas das porcas de encaixar? Que elas são essenciais para construir certas estruturas na engenharia. E aí um líder religioso de uma nova religião, que ele aderiu, ele diz que não, que as porcas não são necessárias mais porque o Deus deles, daquela religião, falou que a porca não é necessária mais. E aí esse engenheiro, ele começa não só a aplicar isso na profissão dele, como ele começa a ensinar isso para futuros engenheiros, por exemplo. E aí essas pessoas que começarem a aplicar isso, ou não vão conseguir colocar estruturas de pé, ou as que eles conseguirem vão ruir com o tempo, vão cair com o tempo. É a mesma coisa para a ciência. Se você começa a ensinar para os seus alunos, você é um cientista criacionista, e você começa a ensinar para os seus alunos, que serão futuros cientistas, coisas que ferem a verdade daquele trabalho, daquele nicho, né, que tem as suas próprias regras, como qualquer profissão tem, você está ferindo os princípios básicos dela. Então, talvez seria melhor, se você é criacionista, que você não fosse um cientista, que você trabalhe com algo que você goste mais e que esteja nessa área, né, que você se interessa tanto, do criacionismo. Por isso existe tanto debate em relação a algumas instituições que já existem no mundo, instituições que se intitulam científicas e que ensinam o criacionismo como uma verdade científica, como algo que foi comprovado através de método científico, sendo que não foi, entende? Eu queria deixar só uma mensagem final aqui, que foi uma mensagem de uma professora de evolução minha, não vou citar o nome dela, porque eu não tenho contato dela mais, é uma professora muito antiga, não sei se ela autoriza eu mencionar o nome dela, mas no final da disciplina de evolução, lá na minha graduação, muitos anos atrás, ela disse o seguinte: gente, não me interessa, com todo respeito, não me interessa a sua crença, a sua religião, se você é da religião A, da religião B, se você acredita em tal coisa ou em tal outra coisa. O que me interessa é que ao ensinar, né, e ao aprender algo dentro da ciência, que você não deixe a sua religião, a sua crença interferir nisso, né? Porque a partir do momento que você deixa isso interferir no modo como você vai ensinar ciências no futuro, você automaticamente está ferindo princípios básicos, juramentos que você vai fazer lá no dia da sua formatura. Eu não era bióloga ainda. E aí, automaticamente, você está ferindo o seu dever, a sua profissão, né? Então, é isso. O criacionismo, ele tem esse perigo, né, de realmente pessoas que querem confrontar religião com ciência, que são coisas completamente diferentes e nem tem que se enfrentar, entende? É essa a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não sei se eu vou conseguir acompanhar todas as redes sociais em que esse vídeo for publicado, mas vamos continuar conversando. E obrigada ao Tudo Sobre Pós-Graduação por esse convite para falar sobre o assunto.